Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo nesta manhã, mais uma vez de volta, para dar continuidade voltado à questão desta reflexão, plantação e colheita. Nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Esse é o assunto de domingo. Eu trouxe uma introdução, que muitos falam que não está gostando da colheita. Então, o que acontece quando nós não gostamos da colheita? É porque nós estamos plantando errado e temos que mudar a semente. E aí eu falei um pouco voltado a onde começou tudo isso. E aí nessa primeira parte aqui eu quero falar sobre a questão da plantação e a colheita no céu. Eu vou começar por ali para que você possa compreender a dimensão dessa reflexão, porque tem muita gente sofrendo debaixo desse planeta Terra em todos os níveis, em todas as áreas, em todas as categorias, em todos os meios. Tem pessoas sofrendo, pagando um alto preço porque tem plantado errado, tem utilizado a semente errada, não tem mudado de semente, então vai colher a mesma coisa. E aí eu queria começar voltada à questão da plantação e a colheita no céu, voltada à questão do Lucifer, que era aquele anjo de luz. Como eu expliquei, que Lucifer significa anjo de luz. Então, para tudo começou ali, para você entender até os dias atuais o que está acontecendo voltado ao ser humano de um modo geral. E aí muitas vezes você fica se perguntando, estudando as coisas repetidamente todos os dias e não chega a um ponto de conclusão. E eu, como um pouco estudante da palavra, aprofundo um pouco nas escrituras sagradas, Deus colocou no meu coração para que eu pudesse trazer uma reflexão voltada a este tema, plantação e colheita. Então, tem muita gente que não está gostando da colheita, não está gostando da colheita. Então tem que mudar a semente, tem que mudar a maneira de agir para que essas pessoas possam colher algo positivo na sua vida. Então, o anjo chamado Lucifer, ele vivia de uma maneira maravilhosa no céu, tinha todas as mordomias possíveis. Deus dava àquele anjo. Deus deu poder, Deus deu ousadia, Deus deu glória, Deus deu amplitude, luz, para aquele anjo brilhasse dentro da categoria que Deus designou, dentro da hierarquia que Deus designou na vida daquele anjo. Então nós vejamos que ali ele não se contentou com aquilo que Deus tinha dado para ele, e aí passou a cobiçar, a invejar o trono do seu próprio Criador, a cadeira do seu próprio Criador, porque quem criou o anjo chamado Lucifer foi o próprio Deus que criou, mas um anjo não corrompido, um anjo puro, 100% puro. Mas Deus fez os anjos, criou os anjos não como um robô que usasse ele como um controle remoto, só fazer aquilo que eles quisessem. Deus fez os anjos com livre escolha. Dentro do seu DNA, dentro da sua amplitude de anjo, dentro do seu ser, Deus já deixou essas opções de ele servir a eles ou não. Antes de existir Satanás, que nem Satanás existia, nem o mal existia, mas Deus já criou o anjo com essa opção. Se ele desejasse criar o mal,
ou agir de uma forma incorreta, beleza, só que ia pagar as suas consequências. Então, a plantação e a colheita começou ali, nos céus. E Deus não aceita que o céu seja contaminado, que seja impuro, que esteja mentira, que esteja roubo, que haja algo que não seja santo. E aí aquele anjo desejou a cadeira de Deus, desejou que aquela cadeira fosse dele, que ele quem governasse, que ele é quem liderasse o próprio Deus e todos os anjos que foi criado por Deus. Olha a inversão de valores. O anjo queria governar os céus. Esse anjo chamado Lucifer, que hoje ele não é chamado de Lucifer, que Lucifer significa anjo de luz. Então, após a queda, esse anjo é chamado de Satanás e outros títulos, menos Lucifer. Então, o que acontece? Esse anjo se rebelou contra Deus e ainda convenceu a terça parte dos anjos. Eu não sei quantos milhões de anjos tem, mas ele convenceu ainda, ele conseguiu convencer a terça parte dos anjos. Mas, pastor Edson, e Deus não sabia o que estava acontecendo? Sabia o que estava acontecendo, mas como Deus designou a livre escolha, eles escolhessem o que quisessem, Deus deixou ir, até ver até que ponto ele conseguiria convencer. Porque todos aqueles que ele conseguiu convencer é porque não queria os desígnios de Deus, não queria ser liderado por Deus, mas sim por aquele anjo que foi criado por Deus. Então, uma inversão de valores aí. Como que você cria algo e esse algo agora vai te dominar? Você vai ser servo desse algo. Não tem como. Não tem como. De maneira nenhuma. Então aqui Deus criou os anjos. Ele tinha domínio absoluto. E nenhum anjo é onisciente. E nenhum anjo é onipresente. E nenhum anjo ele é Deus. De maneira nenhuma. Então não tinha como o anjo tomar a cadeira de Deus, porque Deus foi quem criou o anjo. Mas o anjo se rebelou, não quis, se tornou rebelde contra aquela, vamos supor, todos os anjos que tinha no céu. O que ele convenceu foi com ele. E aí Deus deixou fechar todo aquele quadro. E lá no livro de Isaías, Deus faz uma tipologia, uma simbologia, alguma coisa ali voltada a ele, a esse anjo. E Deus jogou por terra. Tanto ele como a terça parte dos anjos foi jogado para a terra, para o planeta Terra. Para o planeta Terra, foi jogado por terra. Alguns falam, na teoria do Big Bang, que o planeta Terra foi formado por uma grande explosão. Alguns comentaristas, alguns estudiosos da Bíblia falam que aquela grande explosão justamente foi quando Deus jogou do céu todas aquelas categorias de anjos caíram. E aí houve essa grande explosão, onde muitos que não têm um entendimento amplo, que tem uma mentalidade pequena, pegaram isso e interpretaram como tinha sido a explosão do Big Bang, onde teve a formação do céu e da terra. Então, a plantação e a colheita começou ali. Começou ali, justamente ali. Então, o que nós plantamos é o que nós vamos colher. O que aconteceu com esse anjo? O que ele plantou, colheu. Foi expulso para sempre dos céus. Nunca mais vai voltar nos céus. E foi expulso com a sentença final. Uma sentença que não tem volta. Condenado
para a eternidade, para sempre. Não tem volta, não tem perdão. Nenhum dos anjos que aceitou a sua lábia, aceitou a sua conversa e se rebeliou contra Deus, e nem ele mesmo. Então, eu falei lá no livro de Judas que existe alguns anjos que Deus não liberou de maneira nenhuma para fazer a sua obra maligna, porque tudo como faz, ou seja, tudo que os demônios faz é uma liberação de Deus, é Deus quem libera, para ver até que ponto o homem obedece a Deus. Então, dá para entender que aquele anjo perigoso que está lá no abismo, acorrentado, seja esse anjo aqui, o Lucifer. Quer dizer, todas as outras categorias de anjo, eles foi convencido por Lucifer. Então, creio eu que o anjo, o próprio Lucifer, ele não está liderando a questão do mal, mas os outros anjos caídos, porque um dos piores anjos é esse que está lá em Judas 6, lá em prisões, e ele vai ser solto, ele vai ter solto para ter a sua liberdade para fazer o que quiser debaixo desse planeta Terra. Por isso, meu caro amigo, minha cara amiga, meu irmão em Cristo Jesus, vigie muito, porque aquilo que nós plantamos vamos colher. Se você vive se maldizendo, que não está gostando da colheita, então, meu filho, mude a semente, mude essa semente. O que você anda plantando? O que você anda plantando é o que você vai colher. Se você planta feijão, vai nascer feijão. Se você planta milho, vai nascer milho. Se você planta na semente de melancia, vai nascer melancia. Isso, quem já trabalhou como agricultor na roça sabe muito bem disso. Não tem como você plantar uma semente de melancia e nascer abóbora. Não tem como você plantar uma semente de melancia e nascer milho. Não tem como, meu filho. Existem muitas atrocidades dentro da natureza que pode ser que aconteça um fato único, singular, de você plantar uma coisa e de repente nascer outra coisa estranha. Então, isso é para que a gente possa aprender. Se nós não estamos gostando da colheita, nós temos que mudar a semente, plantar a semente correta para que a gente possa ter benefícios maravilhosos e justos na nossa vida. O homem pensa que está no domínio de tudo, usurpando o trono de alguns, achando que aquilo é de direito dele. Da mesma forma que o Lucifer aqui, o anjo caído, agiu diante de Deus, a humanidade, o ser humano tem agido da mesma forma por intermédio desses espíritos malignos, que era anjo e se tornou anjo caído, que se tornou demônios, e esses demônios são classificados como espírito maligno, aonde influencia o ser humano a querer usurpar ou querer ter uma mordomia dentro de uma categoria que não é dele, ou seja, querer tomar uma cadeira de alguém, querer tomar o poder de alguém, querer sentar no lugar de alguém que não é dele. Então preste atenção, todos aqueles que querem estar num lugar que não é dele, isso na área profissional acontece muito bem isso, as pessoas querer sentar numa cadeira que não é dele, querer sentar numa cadeira trapaceando, roubando, enganando, não estudou, não fez nada, mas quer sentar naquela cadeira. Lembre-se isso aí é atitude de rebelião. E toda rebelião é classificada como feitiçaria. E toda feitiçaria é classificada como uma coisa maldita e Deus não aprova de maneira nenhuma. Então nós estamos dentro de um país chamado Brasil, onde as coisas estão o inverso
onde as coisas que são verdade, as pessoas mentirosas estão pegando essas coisas verdade e tornando como mentira, ou pegando as coisas mentirosas e tornando em verdade. E isso repetidamente na mente da população, para que as pessoas venham até acreditar, ficar tão incrédulo que acreditar na própria mentira. Então tem muitos querendo sentar em cadeiras que não são deles. Deus não designou aquelas pessoas estar sentadas naquela cadeira, mas eles querem sentar naquela cadeira pela ganância de poder governar, de poder liderar. Mas Deus não deu isso, mas eles querem liderar, eles querem sentir aquela sensação de sentar naquela cadeira e mandar e desmandar, fazer e desfazer, dominar a mente humana, fazer o homem como um robô. O homem só fazer aquilo que eles querem fazer, que quer que faça. Então está caminhando para isso. A Bíblia fala que cada dia que passa nós estamos caminhando para um único líder mundial, aonde ele vai exercer uma autoridade de dominar toda a raça humana num só pensamento, numa só visão, numa só moeda, em um só governo. E isso vem justamente desse anjo caído que chamava Lucifer, que hoje é Satanás. Então o governo de Satanás é isso, é um governo singular que só ele governa, mas ninguém tem direito de governar. Então tem pessoas assim que acham que está acima de Deus, que acha que Deus não está mais no domínio, acha que Deus é um velho gagá, que não pensa mais, que não raciocina mais, que está vegetando lá na cadeia dos céus, mal pegando a bengalazinha e nem se levantar, não se levanta mais, não está mais no controle de nada. O homem pode fazer o que quiser, que não vai ser cobrado, que não vai ser julgado de maneira nenhuma. Esse é o pensamento dos homens caídos que nunca se levantaram. Por quê? Porque são governados por esses espíritos malignos, por esses espíritos demoníacos, pelo espírito deste anjo que se chamava Lucifer, que hoje é Satanás. Então tem muitos que estão sendo governados por esses demônios, pensamento diabólico, pensamento satânico, pensamento que só Jesus na causa. Como é que fica a pessoa sentar numa cadeira que não é dele, passar a roubar o poder do outro que não é dele? E isso Deus está tomando nota de tudo. A Bíblia fala que nenhuma autoridade foi dada ao ser humano se não vem dele, do próprio Deus. E hoje nós estamos vivendo dentro de um sistema global, onde o ser humano está chegando a um ponto de não ter mais liberdade para nada, absolutamente para nada. Tudo que o ser humano for falar ou fazer tem que ser designado por aquele pensador tal. Ele pega o seu pensamento, joga dentro do sistema global e todos têm que pensar do jeito dele. Seja errado ou certo, tem que ser do jeito dele. Mas a Bíblia fala que nós não podemos colher nada alheio. Cada um vai colher o que planta. Então, quando alguém está forçando você pensar de uma maneira errada e você fazer uma plantação da maneira errada, e você fazer, você também vai colher. Você vai colher. Por isso que temos que saber qual Deus que nós servimos.
Se nós conhecemos a verdade e a verdade nos libertou, por mais que alguém nos pressione a fazer algo que está errado, nós não vamos fazer. Você pensar aquilo que o outro está mandando você pensar e ser errado, aquele pensamento, você não pense. Então nós estamos dentro de uma situação que a Bíblia já fala que o mundo eis no maligno. Estamos chegando ao ponto do o amor está esfriando, a fé está ficando extinta no coração do ser humano, por causa do orgulho, por causa de poder, por causa de algo passageiro, que isso passa. Você sentar numa cadeira e exercer poder, isso vai passar, isso vai acabar. O tempo vai chegar a tal ponto que a pessoa vai ficar velha, vai chegar ao fim da sua vida e vai justamente colher aquilo que plantou. Então muitos vão ficar insatisfeitos com a colheita, mas não tentaram nem se esforçaram a mudar a semente. Então, meu filho, é do pequenininho ao maior. Se você está fazendo as coisas corretas, com certeza você vai colher coisas corretas. Agora, se você no dia a dia só vive plantando a semente errada, como que você futuramente você vai colher algo bom? Como que você vai passar no concurso público aonde você está plantando a semente errada? Aonde que você vai ter um emprego bom se você vem plantando uma semente errada? Como assim, pastor? Você precisa estudar, você precisa pagar o preço. Como que você vai passar no concurso público, por exemplo, se você não estuda? Eu estou esperando uma pechada, alguém vai me colocar lá dentro. Isso é correto? Não é correto. Você não estudou, você não fez nada, está esperando alguém te colocar lá dentro. Está errado. Você precisa estudar, pagar o preço para poder você verdadeiramente ser honrado naquilo que está recebendo. Mas tem muitos que estão em cadeiras, sentados em cadeiras, por pechada, por alguém foi lá e colocou e pronto. E aqueles que estudaram e que se arrebentam. E não é por aí. Por isso que o povo acostumaram com esse jeitinho brasileiro, com esse jeitinho humano. E Deus não está nesse jeitinho, de maneira nenhuma. Então, plantação e colheita, dentro de um sentido maligno, começou lá no céu. Você tem a escolha. Por que você vai escolher plantar a semente errada? Esse anjo tinha a oportunidade de plantar a semente boa. Deus não criou esse anjo para ele cair. Ele caiu porque ele quis. Ele fez uma escolha. E a Bíblia fala que se Deus não poupou nem os anjos, imagine os seres humanos. Imagine os seres humanos. Então, essa é a parte 1 para que você possa refletir sobre esta questão. Leia Gálatas capítulo 6 e você vai entender um pouquinho do que eu estou falando aí. Vai lá para o livro de Isaías e leia algumas passagens que tem lá, que você vai entender o que eu estou falando. Ou seja, estude, busque sobre este pensamento, sobre essa teologia que existe dentro da teologia sistemática, onde você vai encontrar todo esse conteúdo que eu estou falando para você. Voltar à questão da demonologia, que é os demônios, voltando à questão como tudo criou, como tudo se fez, vai falar sobre a queda, vai falar sobre tudo dentro da teologia sistemática. E dentro de outras teologias mais a fundo, você busca que você vai encontrar. Mas se você não busca conhecer, você fica ignorante. E se você fica ignorante, você não conhece a verdade. E a partir do momento que você conhece a verdade, você vai ter um amadurecimento. Você vai ser um cristão maduro, um cristão
uma estrutura espiritual para saber o que está fazendo aqui neste planeta Terra. Então, eu fico por aqui nessa reflexão, nessa parte 1, plantação e colheita no céu. E depois eu vou falar sobre a plantação e colheita no jardim do Éden, para que você possa compreender, voltar dessa questão da plantação e colheita. Então, se você está insatisfeito com a colheita, então, meu filho, mude a semente, para que você possa colher aquilo que você verdadeiramente está desejando no seu coração.